Ora bem, então, antes de mais, boa noite. Sou o Paulo Herculano. Alguns já me conhecem de alguns anos. Estive envolvido desde o princípio nesta questão das competições, inicialmente como júri. Já fui diretor de algumas provas. Já fui responsável de segurança noutras, inclusive internacionais. E, e faço competição também já há algum tempo. E resolvi trazer esta apresentação para tentar mostrar a quem nunca fez competição o que é uma competição, como é que ela funciona. E esta apresentação é baseada na apresentação que foi feita pelo piloto Tom Paine, que tive o prazer de conhecer na SRS do norte da Macedónia em maio deste ano, 2023. Tom Paine foi um piloto de elite durante muitos anos, tendo participado em várias provas internacionais, várias PWCs, Paragliding World Cup, que são as taças do mundo, pertenceu à seleção inglesa, participou no X-Alpes, é o criador da ferramenta de planeamento de voos XC Planner, que alguns de vocês devem conhecer, e é um piloto que já fez grandes e longos voos e triângulos por toda a Europa. É também um piloto que é um grande orador, e eu pedi-lhe esta apresentação e disse-lhe que seria para traduzir e fazer uma apresentação para os pilotos portugueses. E é isso que me traz aqui. Nesta apresentação vamos falar sobre porquê competir, antes de ires competir, antes do primeiro dia, como é a semana de competição, como é o dia da manga, simular a tua primeira manga, alguns conselhos de encerramento, e eu acrescentei, melhor dizendo, mais 2 temas, se tivermos tempo, como já expliquei. Vamos falar, tenho aqui 21 dicas para chegar à meta para novos pilotos de competição, com base na revista da Cross Country, e penalidades, com base no Regulamento de Competições 2023 da FPVL. Como eu disse, vamos ver se temos tempo para isto tudo, vai depender desta primeira parte, como é que o tempo que levamos. Porquê competir? O que é que leva uma pessoa a competir? Afinal, o que é que te leva a ti a competir? Vais por diversão, para conhecer novos lugares, para conhecer novas pessoas, porque é uma ótima infraestrutura montada para te ir buscar e acompanhar o teu voo em questões de segurança, porque é ótimo valor face ao dinheiro que pagas, porque é um desafio, ou porque vais ganhar novas competências. Portanto, inspira-te, porque há 1001 razões para participar numa competição. Quais os teus objetivos para a tua primeira competição? Ganhar logo na primeira manga? Uau! Os teus objetivos deverão ser manter-te seguro. Vais estar a voar com mais pilotos à tua volta do que estás habituado, em locais novos e possivelmente diferentes ao que costumas voar. Aprender algo novo. Vais estar a voar com pilotos experientes. Aproveita para ver todo o conhecimento que eles têm. Não tenhas medo de perguntar, que eles também gostam de partilhar. E ter como objetivo um dia chegar à meta. Antes da competição, deves avaliar se tens as competências para este tipo de voo. Verificar se tens o equipamento necessário e sabes trabalhar com ele. E toda a papelada necessária. Quanto às competências, se és piloto nível 2, se não tens problemas a descolar, isto é importante não só para a tua segurança, como para não atravancar a descolagem. Mas posso-vos dizer que há pilotos de topo que têm alguma dificuldade nas descolagens. Não sei se é pela dificuldade das asas, se é por passarem mais tempo a voar do que a descolar. Também, se estás à vontade a voar térmica e a voar com vários pilotos. Se já fizeste alguns voos XC, se estás à vontade com o vário, com o GPS, se trabalhas com o acelerador e se estás preparado para aterrar fora do campo de aterragem oficial. Em competição, tens o campo oficial de aterragem junto à descolagem, às vezes, normalmente. E o campo de aterragem na meta. De resto, há uma imensidão de possibilidades de aterragem pelo caminho. Verificar se tens o equipamento necessário. Ou seja, um parapente certificado, que te sintas confortável nele.
Deve estar na metade superior da faixa de peso para o qual foi certificado. Um arnês também certificado, confortável, com uma visão clara dos instrumentos de voo. Lembra-te que vais passar muitas horas sentado nele. Instrumentos como sejam o GPS, vário, aplicações de voo. O rádio com banda VHF 2 metros, com frequência entre os 143 e os 146 MHz. Em Portugal, como sabem, usamos as frequências 143.925 para emergência e 143.950 para recolhas. O paraquedas de reserva e o kit de unhas. Também deves levar outras ocupações para os dias não voáveis. Sei quem faça crochê na descolagem enquanto aguarda condições para descolar. Uma bola de futebol faz milagres e lesões também. Mas um livro é uma boa opção, principalmente se for de parapente. Se estiverem muito rápido, vocês digam, né? E estão sempre à vontade para interromper e pôr em questões. Configuração dos instrumentos. Deves saber trabalhar com os teus instrumentos ou aplicações por forma a poderes colocar a hora da descolagem, a hora do start, ou ter que alterar estas mesmas horas, por exemplo, devido a atrasos nas condições atmosféricas. Deves saber colocar a manga definida para o dia e analisar a mesma. Perceber a diferença entre o VAR para o próximo ponto de viragem em direção ao centro do mesmo, para o ponto otimizado ou para a linha, por exemplo. Saber configurar os campos necessários para otimizar o teu... Não sei porque é que eles usaram isso. Estou? Os bancos daquele... Não é questão. Ok. Saber configurar os campos necessários para otimizar o teu voo, como, por exemplo, o planeio necessário até à meta, planeio sobre o golo, e ver o mapa da manga para melhor visualizares o teu voo. Em relação aos documentos obrigatórios para participar, é necessária licença federativa atualizada, com seguro ativo. Deve informar a organização sobre o número de telefone de emergência disponível 24 horas e o número da apólice de seguro. Nas provas internacionais, tem que levar convosco a licença desportiva FAI, que é diferente do nosso cartão da FPVL. É esse cartão que está aí assinalado no ecrã. O que é que recebes em troca pelo teu dinheiro? Transportes para a descolagem a partir do secretariado. Só precisas de chegar ao secretariado pelos teus meios. Preparação de mangas diárias adequadas às condições do dia, com briefings diários sobre as condições meteorológicas, uma infraestrutura de segurança em alerta e um dispositivo com live tracking. Recolhas junto ao local onde aterraste, normalmente de estradas asfaltadas. Emissão de classificações de acordo com as prestações de cada um. Troféus para os campeões e, por vezes, prémios para quem ganha a manga. Por vezes ainda há sorteios de prémios. Uma t-shirt ou algo semelhante, às vezes há uns sacos ou umas coisas assim. Uma pequena refeição, normalmente umas sandes e uma peça de fruta, e pode haver uma ou duas festas. Claro está, esta festa que é a competição implica a envolvência de uma data de pessoas. Começa logo pelos atores principais, que são os pilotos. Há um diretor de prova que supervisiona e coordena a prova. E os representantes da Federação e da FAI, que são os juízes de prova, que são quem vai validar oficialmente a prova. Há um comitê de pilotos que é eleito por todos os pilotos por voto secreto no início da prova, que são os representantes dos pilotos na definição das mangas diárias juntamente com o diretor de prova. Há ainda um comitê de segurança, ou pelo menos um representante, e os wing dummies, ou pilotos biruta, como dizem os brasileiros, que são pilotos que não estão a competir e que descolam antes da manga iniciar para mostrar aos pilotos em competição como estão as condições de voo. Então, como é que se processa uma semana de competição? No dia anterior ao início da prova, ou no próprio dia de manhã cedo, é efetuado o registro, ou seja, a inscrição. Pode haver uma manga de treino no dia anterior ao início da prova. E com o início da prova, há mangas todos os dias. A não ser que haja mau tempo, ou seja, dia de descanso. Em provas com mais de uma semana, há pelo menos um dia de descanso.
A última manga normalmente é feita a pensar que ainda nesse dia há entrega de prémios e festa. Como é que te deves preparar para o teu primeiro dia de prova? Na noite anterior, carrega tudo. Todos os instrumentos, rádio, telemóvel, powerbank. Já me aconteceu facilitar e pensar que o tablet ainda tinha bateria e no dia seguinte verificar que não era bem assim. Se não fosse o powerbank, não tinha como me orientar no voo. Deves também verificar que está tudo bem com o teu equipamento. Verifica os horários para o dia seguinte e assume sempre que se vai voar. É muito importante estar pronto e ter tudo pronto para voar, pois assim é menos uma preocupação para o dia seguinte. Amanheceu e é novo dia. É dia de voo. Como é que decorre um dia de prova? Então, chegas ao secretariado para confraternizar com os teus amigos e ouvir o briefing matinal, onde ficas a saber as informações importantes para o dia e para toda a prova, como sejam os procedimentos para recolhas, como estão previstas as condições meteorológicas e também são definidos os horários para subir para a descolagem. À hora prevista, carrega o teu equipamento para os transportes que levam o equipamento para cima e instala-te confortavelmente numa das viaturas. Já na descolagem, haverá um briefing sobre a manga do dia e tens de assinar um documento ou levantar o live tracking para confirmar que vais voar. Isto às vezes não é assim, por vezes o live tracking é entregue ainda no secretariado. Quando chega a hora de abrir a janela, podes descolar e ficas a aguardar no ar que se dê o início, o start da manga. Depois do start, é voar a manga definida com o objetivo de chegar à meta o mais rápido possível, ou pelo menos dentro do tempo definido. Após aterrar, seja na meta ou pelo caminho, deves recolher a tua asa ou pelo menos colocá-la em cogumelo, para informar os outros pilotos que aterraste em segurança. E depois informar também a organização que aterraste em segurança, por rádio, por telemóvel ou via aplicação. Estes procedimentos são muito importantes para a organização. Vocês podem, inclusive, ser penalizados se não o fizerem. Depois de guardar o equipamento, é ficar à espera da recolha. Por fim, ao chegar ao secretariado, pode ser necessário ter que descarregar o voo para o computador da organização. Nós vamos falar depois em pormenor todas estas situações. Isto é só um look geral sobre como é que é o dia da manga. O briefing da manga. O briefing na descolagem, feito pelo diretor de prova, normalmente inicia com o anúncio dos vencedores da manga anterior. São feitos avisos gerais sobre a segurança ou procedimentos inerentes ao evento. É também dada uma informação geral sobre a previsão meteorológica para o dia nos locais onde se vai desenrolar a prova. É indicada a direção de rotação para o dia. Isto é muito importante. Normalmente em dias pares para a direita e dias ímpares para a esquerda. Esta é uma questão de segurança muito importante, pois vão estar vários pilotos no ar ao mesmo tempo, juntos, nomeadamente antes da partida. E o que está definido é que até fazer o start, o setor de partida, todos os pilotos enrolam as térmicas para o mesmo lado, tentando assim evitar colisões entre pilotos. E esta regra é aplicada até cruzarem a linha de partida. Não é até à hora da partida, é até cruzar a linha do setor de partida. Espera aí, exato. Pronto, é definida a manga para o dia e os respectivos tempos. E é feita uma breve explicação da manga. Depois é assinar os documentos ou levantar o live tracking, caso não tenha sido entregue, como já falámos, para confirmar que vais voar. Importante, se não fores voar, tens de assinar novamente o documento, caso haja, e entregar o live tracking no secretariado. Também uma questão de segurança para dizer que estás bem e que até entregar o live tracking. Com a definição da manga, há um conjunto de horas que são estipuladas e escritas no quadro de informações, as quais tens que colocar no teu GPS ou aplicação. Janela aberta ou window open define a hora a que se iniciam as descolagens.
Partida ou start, a hora em que começa realmente a corrida, a manga, também conhecido por SSS, Start Speed Section. Fecho da janela, window close, é a hora a partir da qual já não são permitidas descolagens. Normalmente é dado tempo suficiente para todos os pilotos descolarem, cerca de 1 minuto por piloto, e isto também tem a ver com o número de pistas para descolagem simultânea. Depois temos o tempo de paragem da manga, que é a hora até quando se pode voar. Depois dessa hora, todos os pilotos no ar têm que aterrar. Tempo de aterrar é a hora em que todos os pilotos têm que já estar aterrados. Normalmente é 15 minutos após o tempo da paragem da manga. Tempo de reporte é até que horas a organização fica a aguardar uma informação de aterragem e segurança do piloto. Depois dessa hora são iniciados os procedimentos de busca pelo piloto, por isso é muito importante reportares assim que aterras, inclusive na meta. O objetivo da definição da manga de competição é definir a mesma manga de voo para todos os pilotos, os mesmos tempos, para que todos comecem ao mesmo tempo e terminem ao mesmo tempo. Dessa forma, permite comparar as prestações dos pilotos e não do dia. Há 2 tipos de manga de competição. Race to Go, corrida para a meta, e Elapsed Time, corrida cronometrada. Nesta, onde os pilotos vão descolando dentro de várias janelas em vários tempos, em vários horários diferentes. Neste tipo de prova, o Elapsed Time conta o tempo de corrida a partir da janela em que o piloto descolou. E aí as condições do dia poderão não ser iguais para todos os pilotos, pois depende da hora que cada um descola. Por isso, o tipo de manga mais usado é o Race to Goal, onde os pilotos iniciam a prova todos ao mesmo tempo. E as condições são iguais para todos, não havendo discrepâncias. Então, como é que é constituída uma manga? Como já vimos, é definido um período de descolagem, com o início na hora de abertura da janela. Depois de descolar, vamos nos posicionar o mais perto do cilindro da partida. A partir desse momento, dessa hora definida para o start, inicia a contagem do tempo. Por isso se chama Start Speed Section. Inicia a secção de tempo. Depois temos que cumprir um conjunto de pontos de viragem, balizas, que foram definidas para a manga, até chegar ao último ponto de viragem antes da meta. Normalmente é aí que termina a contagem do tempo da prova. End of Speed Section. A partir daí, o piloto pode, em segurança, levar o tempo que quiser, dentro dos limites definidos no briefing para a execução da manga, ganhar altura e cruzar a meta. Vamos lá escalpelizar melhor este site. Janela de descolagem. É o período de tempo durante o qual está autorizada a descolagem dos pilotos em competição para efeitos da realização da manga. Os pilotos que não descolem durante o período de tempo de abertura da janela pontuarão 0 pontos na respectiva manga. A decisão sobre a oportunidade de realizar mais do que uma descolagem na mesma manga compete ao diretor de prova, devendo essa possibilidade ser previamente anunciada no briefing ou estar definida no regulamento específico da competição. Constitui exceção os casos a considerar pelo diretor de prova em que, após a descolagem, ocorram problemas que ponham em causa a segurança do piloto, por exemplo, problemas com a asa. Isto carregamos discussões ao mesmo tempo. Start of Speed Section. Como já foi referido, depois de descolar, vamos nos posicionar junto do cilindro da partida. Esse cilindro pode ser um cilindro de entrada ou um cilindro de saída. Se for de entrada, também chamado de start out, depois da hora de partida, o piloto tem que ter um ponto fora do cilindro, out em inglês, e depois entrar dentro do mesmo. Neste caso, o piloto tem que, às 14 horas, ter um ponto fora do cilindro da partida e só depois entrar. Se for de saída, também chamado de start in,
Depois da hora de partida, o piloto tem que ter um ponto dentro do cilindro, in em inglês, e depois sair do mesmo. Neste caso, teria que às 14 horas ter um ponto dentro do cilindro e depois sair. O piloto, antes dessa hora, pode entrar e sair quantas vezes quiser do cilindro da partida, desde que cumpra a regra definida para o dia, ou seja, entrada ou saída. Ele pode entrar e sair, mas se for, por exemplo, de saída, tem que às 14 horas ter um ponto lá dentro. Se estiver fora, tem que entrar lá dentro para marcar esse ponto. A partir desse momento, dessa hora, inicia a contagem do tempo, por isso se chama, uma vez mais, Start Speed Section, início da secção de tempo. Depois, os pilotos têm que cumprir com uma sequência de pontos de viragem, balizas, definidas para a manga do dia. E deverão fazer esse percurso o mais rápido possível até cruzar o cilindro do final da secção cronometrada, chamado End of Speed Section. É onde o tempo que precisaste para fazer a prova termina. Mas não termina a prova. Ainda tens que cruzar a meta. Exemplo de uma manga. No briefing é apresentada a manga do dia num quadro. Os quadros não são sempre iguais, mas o importante a reter é sentido de rotação do dia. O dia é par, logo é dia de enrolar à direita. Descolagem em D1. Janela de descolagem abre às 13h20 e fecha às 15 horas. Start em T1, tipo out, entrada, às 14 horas. A manga do dia é D1, T1, start, com um raio de 2 km. T1, novamente, mas agora com um raio de 400 metros. T2, com 400 metros. T3, também com 400 metros. T4, que é End of Speed Section, com um raio de 1000 metros. E T4, também como meta, com um raio agora de 400 metros. E o fecho do gol, às 18 horas. Vamos então ver como se processaria esta manga. Descolagem D1 às 13h20. 13h20. Depois, posicionar-nos junto ao start, o mais alto possível, à hora de abertura do mesmo, que neste caso é às 14 horas. Sendo um start out, de entrada, temos que ter um ponto fora do cilindro definido, depois das 14 horas. A partir das 14 horas, inicia a contagem do tempo. A execução da manga para todos os pilotos, o que conta para os pontos de velocidade. Até cruzarmos o cilindro definido como End of Speed Section. Quando cruzarmos o cilindro de End of Speed Section, finaliza a contagem do tempo para completar a manga. Ou seja, termina aqui a contabilização para os pontos de velocidade. Mas esses pontos, para contarem, temos ainda que chegar à meta. Temos que fazer o golo, que foi definido no briefing que tínhamos que chegar até às 18 horas. Portanto, isto foi uma visualização daquilo que nós tivemos a ver antes no quadro. Entre o final da secção cronometrada, End of Speed Section, e a meta, não é considerado o tempo, desde que o piloto cruza a meta dentro do tempo definido para a aterragem. Os pilotos que concluam a secção cronometrada, mas não atinjam a meta, não façam gol, serão penalizados numa percentagem dos seus pontos de tempo. Este procedimento foi criado por uma questão de segurança, para garantir que o piloto ganhe altura tranquilamente para chegar ao gol, especialmente quando há obstáculos no caminho entre o End of Speed Section e o gol. Segurança. Os pilotos são os primeiros a avaliar a sua segurança. Estão em condições para eu voar? Quando estás a votar no comitê de pilotos, deverás votar nos pilotos que achas que melhor te podem representar, nomeadamente a avaliar as condições de segurança de voo. Também estes têm a responsabilidade de criar uma manga ajustada adequadamente aos pilotos e às condições meteorológicas.
Para além do comitê de pilotos, também o diretor de prova tem essa responsabilidade. Todos os pilotos têm de voar com o rádio na frequência de emergência, também chamada frequência de voo. E o diretor de prova vai fazendo, quando necessário, a monitorização das condições de voo, chamando alguns pilotos nessa frequência para saber como estão as condições de voo no local onde se encontra nesse momento o piloto. Paralelamente, o diretor de prova vai seguindo a prova através dos live tracking dos pilotos e confirmando a evolução meteorológica. E ainda, os pilotos vão se controlando uns aos outros e devem reportar qualquer situação menos boa ao diretor de prova, sendo o único momento em que podem chamar na frequência de emergência. Se algo correr mal, a organização tem protocolos já preparados para rapidamente tratar da recolha dos pilotos, com acompanhamento médico se necessário. Normalmente há uma ambulância na zona da descolagem ou em prevenção para qualquer ocorrência que seja necessária. Há ainda a interajuda dos pilotos que, quando se apercebem de situações menos boas, não só comunicam com a organização, como aterram junto do piloto para o ajudar. Quando o diretor de prova entra em contacto com o piloto para saber as condições de voo nesse local, ele vai perguntar sobre o nível nesse local. Existem 3 níveis. O nível 1 estão condições boas, sem preocupações. Nível 2, condições boas, mas algumas preocupações, seja vento forte, com gestos ou outras situações preocupantes. Nível 3, condições muito fortes ou a tornarem-se muito fortes. Com base nessa informação, de 2 ou 3 pilotos-chave, o diretor de prova pode tomar a decisão de continuar, cancelar ou parar a manga. Se parar, a manga é interrompida, mas ainda assim é pontuada, geralmente com uma pontuação reduzida. Se for cancelada, a manga é interrompida e não pontua. Seja a manga cancelada ou interrompida, os pilotos devem efetuar imediatamente manobras para descer, nomeadamente fazer orelhões e aterrar em segurança o mais rápido possível. E devem informar a organização dessa aterragem em segurança. Vamos lá então à tua primeira manga. Primeiro objetivo é a tua segurança. Segurança em relação às condições meteorológicas, segurança em relação aos outros pilotos. Depois vem o objetivo de fazer tudo em segurança para chegar à meta. Caso não consigas, então o objetivo passa a ser permanecer no ar o mais tempo possível. Em voo, deves planear várias opções, não ter uma rota fixa. Observa os outros pilotos, as aves, o terreno e não tenhas pressa. Os resultados ainda não importam, hão de chegar. A tua primeira window open, janela aberta. É agora, vamos descolar. Tens tudo pronto? Antes do briefing, tem o teu equipamento pronto. Asa em cogumelo, linhas verificadas, sem nós, rádio ligado, comida, água. Verifica novamente a manga no teu GPS e confirma que se não houve alterações de última hora. Não te esqueças de fazer xixi antes de entrar no arnês, também conhecido pelo xixizinho do medo. Prepara-te, pega na asa em cogumelo e junta-te à fila de descolagem cedo. Assim que tiveres a certeza que consegues ficar a voar, descola. Este é um conselho muito importante, pois os melhores pilotos descolam cedo e assim consegues ter boas referências. Mantenha calma na descolagem e, se necessário, pede ajuda para posicionar a asa. E não te deixes intimidar por mais descolagens. Como já disse, há pilotos muito bons a voar, mas que a descolar, por vezes, seja pelo tipo de asa ou pela sua prática, não são tão bons assim a descolar. A tua primeira térmica em grupo. Estás no ar, a voar, e agora? Como voar com este pessoal todo? Deves seguir o sentido de rotação do dia que foi definido no briefing. Voar calmamente e de forma previsível para que todos saibam o que estás a fazer. Segue as regras do ar, as prioridades dentro do possível, sempre atento ao que os outros estão a fazer e ao que prevês que eles vão fazer.
ser simpático com os outros na térmica, mas não muito simpático, senão eles correm-te da térmica. O teu primeiro start. Ok. Sobreviveste às primeiras térmicas em grupo, agora há que conseguir estar alto e bem posicionado a 5, 10 minutos da partida. Há de haver sempre alguém mais alto que tu, mas há que aceitá-lo e seguir o nosso voo. Quando arrancares para a linha do setor de partida, lembra-te que mais vale cruzar a linha uns segundos de atraso do que cruzar com alguns segundos de avanço, porque senão tens que voltar atrás para tornar outra vez cruzar a linha. Após cruzar a linha da partida, deixa os outros liderarem e usa meio acelerador para os acompanhar. Primeira baliza. Estás a voar em direção à baliza, 50 metros, 20 metros, 5 metros e cruzaste a linha. E agora? Antes de cruzares a linha, traça um plano mental do que irás fazer a seguir. Como referência, vê onde os outros pilotos estão a virar. E muito importante, aguarda que o teu GPS ou aplicação valide que fizeste o ponto de viragem, a baliza, antes de virar para o próximo ponto. Pode ser através de um sinal áudio ou de uma mudança visual no ecrã. Há várias situações onde os pilotos garantem que fizeram a baliza, mas o instrumento não confirmou isso e isso tirou-lhe muitos pontos. Só viras depois do instrumento confirmar que fizeste o ponto. E se ficares baixo? Não. Tem sempre um campo possível de aterrar ao alcance do planeio da tua asa, é estratégico. Muda o chip para um modo de sobrevivência cedo, quando estás relativamente alto, assim, tipo meia altura entre o Sol e a base da nuvem, ou quando vires os outros pilotos à tua frente a baixarem muito e a lutarem para subir, ou quando a meta começa a mudar. Trabalha em conjunto com os outros pilotos para encontrar as melhores ascendentes e tem paciência. O grupo há de encontrar algo para sair desta situação. Boa. Conseguiram subir. Estão altos e no planeio final. E agora? Ser conservador, não tenhas pressa. Mais vale chegar do que ficar pelo caminho. Tenta garantir que chegas com altura, algumas centenas de metros acima da meta. Se tiveres altura, voa rápido até o end of speed section, onde deixa de contar o tempo e depois relaxa. Mas não muito. Tens que ainda garantir que consegues cruzar a meta. Na meta, aumenta a separação suficiente para não aterrar ao mesmo tempo que outros pilotos, para não se atrapalharem. E aproveita a cerveja da meta. Se por qualquer motivo não conseguiste chegar à meta, deves imediatamente, depois de aterrar em segurança, desobstruir o local da aterragem, dobrar ou fechar em cogumelo a tua asa e mudá-la de posição. Pois, como já foi dito, esse procedimento constitui uma forma de informar os restantes pilotos e a organização de que não necessitas de ajuda. Deves também, o mais rapidamente possível, entrar em contacto com o centro de operações ou outro elemento da organização designado para o efeito, para informar que aterraste em segurança, podendo mencionar onde aterraste. Atualmente isto está facilitado e é feito através da aplicação da Flymaster, o Retrieve, no Telegram. Mas pode ser feita por SMS, por rádio na frequência das recolhas. Ao proceder deste modo, evitas que a organização venha a desencadear inutilmente os meios de busca e salvamento que dispõe. Provavelmente, enquanto estás a ser recolhido, já estão a ser publicadas as classificações provisórias. As fórmulas de pontuação são complexas, mas recompensam 3 coisas: distância, velocidade e liderança. Distância é a distância que voaste. Se chegaste à meta, ganhas o total de pontos de distância. Se ficaste pelo caminho, recebes menos pontos de distância. Velocidade, a rapidez com que chegaste à meta. O primeiro a chegar à meta obtém o máximo dos pontos de velocidade. E liderança, valoriza os pilotos que assumem o risco de ir a liderar a manga. Há 1000 pontos disponíveis por manga para o primeiro lugar. Este valor pode ser reduzido se a manga tiver sido interrompida, se for muito curta, muito rápida, ou que tenha havido muitos pilotos que tenham decidido não descolar, não voar. Para a competição, são somadas todas as tuas pontuações diárias. No entanto, dependendo do número de mangas, é possível descartar uma ou duas mangas más.
A manga de um determinado dia é válida se descolarem no mínimo 30% dos pilotos presentes na descolagem, sendo no mínimo 10 pilotos a descolar. A janela de descolagem esteve aberta pelo menos o tempo expresso em minutos, correspondente ao número de pilotos presentes na manga, a dividir pelo número de pistas de descolagem. Nas mangas de corrida, o percurso pré-estabelecido possua no mínimo 30 km de distância efetiva, ou seja, considerando o percurso otimizado, entre o início e o final da secção cronometrada. Para finalizar esta primeira parte, afinal isto foi mais rápido do que eu pensava, alguns conselhos aos novos pilotos. As competições são divertidas, não só a prova em si, como todo o relacionamento com outros pilotos que partilham a paixão de voar. É como se fosse uma segunda família. Aliás, nós costumamos dizer que é um campo de férias para graúdos. As competições são uma disciplina à parte no voo livre. Exige preparação, concentração, e somos todos amigos até aquele momento em que estamos a ver a meta à nossa frente. Aí sai da frente, pisa no acelerador. As competições podem ser também muito frustrantes. Vais cometer muitos erros. Vais aprender com esses erros e quando fores bom o suficiente, então ganharás. As competições também vão mudar a tua perspectiva de voar. Quando fores voar lazer ou XC com os amigos, vais sempre achar que eles estão a voar muito devagar. Vais querer chegar mais além, voar mais tempo, voar mais longe.